Hoje a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 36 ao 41, as pessoas perguntando para Pedro o que deveriam fazer. O que a gente faz agora que a gente crê em Jesus? E ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus, para todos que ouvirem de longe. E às vezes a gente não acha que a nossa fé vai respingar naquele que está longe. Mas se a gente tiver a nossa fé bem firmada, isso vai respingar até para quem está longe da palavra, pelas nossas ações, nossas atitudes. O quanto que é importante a gente ter um bom testemunho de vida cristã. O quanto que é importante a gente seguir os ensinamentos e o caminho da vida como está proposto na Bíblia. Porque ainda que a pessoa esteja longe das Escrituras e longe do entendimento do Espírito, ao ver a vida daquela pessoa, ela vai se aproximar de Deus. Porque diz na palavra que essa promessa é para vós, vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Então, que a gente se preocupe muito com o nosso proceder, que a nossa consciência nos acuse e que a gente faça exames de consciência frequentemente para saber se a gente está alinhado com as promessas de Cristo, com as promessas da Bíblia, as coisas que Deus nos... E diz no Salmo 32 sobre a palavra do Senhor ser reta. A palavra de Deus, ela não tem confusão, ela não tem divisão, tem harmonia. E Deus, e tudo que ele fez pela palavra, né? Deus disse, Deus falou e tudo aconteceu, tudo se realizou. E é tudo com harmonia. E depois que a gente tá dentro dessa verdade, a gente vê que tudo colabora pro bem. Só que a gente tem que andar na realidade, na verdade de Deus na nossa vida. Sem trazer pra gente confusão, divisão. Estar firmado no Pai, estar firmado em Deus. E a partir desse seu firmamento, desse seu estar na rocha, é que você vai produzir um bom fruto e um bom testemunho na sua vida. Se você estiver na rocha que é Cristo, e nele não tem confusão. E aqui no Evangelho a gente vê o testemunho de Maria Madalena. Ela estava no sepulcro, ela estava chorando, ela estava desesperada, porque ela achava que ele tinha morrido. E por um momento, ela esqueceu das promessas ali, né? Porque se ela tivesse se lembrado das promessas ali, ela ia saber que não, ele provavelmente está vivo sim, porque ele falou tudo aquilo. Mas não, ela estava chorando. E ela teve que ser chamada pelo nome para que ela recordasse, lembrasse e visse novamente o Senhor da vida dela, que é Jesus. E a partir deste encontro com Cristo, ela tem um propósito ali, já colocado pelo próprio Jesus, a contar o que ela tinha visto para os irmãos. E aí que está o testemunho novamente. O que é uma vida de discípulo sem testemunho? Eu não sei. Não sei. Se você sabe, deixa aqui nos comentários pra gente entender o que é ser discípulo de Jesus, se dizer cristão, se dizer católico e não ter testemunho. E testemunho de postura, testemunho de fala, de vida, de ação. O que é ser discípulo de Jesus quando as pessoas não ouvem a palavra Cristo sair da sua boca? Não sei, não sabemos. Porque aqui, Maria Madalena, a partir do momento que ela vê Cristo ressuscitado na vida dela, ela já tem uma missão ali de correr para anunciar aos discípulos o que ela tinha visto. Ela já tinha que fazer isso. E se você vê, a partir desse momento, lá em Atos dos Apóstolos, nas outras partes,
Nas outras partes, você vai ver os discípulos falando de Cristo, pregando Cristo, tendo atitudes condizentes com Cristo, e isso é o que faz dele um discípulo e um cristão. Não é cristão quem se diz cristão, só se dizer cristão, só se dizer católico não significa nada. O importante é o seu testemunho de vida. E esse testemunho de vida deve necessariamente comunicar Cristo ressuscitado para as outras pessoas, porque muitas pessoas vão conhecer Jesus longe, como na primeira leitura diz, de longe. E esse de longe é porque estão vendo a atitude de um discípulo. E por causa do discipulado de alguém, essa pessoa acaba indo conhecer Cristo ressuscitado. É fundamental a gente ter um bom testemunho e para isso a gente tem que fazer exame de consciência, exame de vida, se ver ali sempre tendo que... Isso exige da gente exame de consciência, autoconhecimento, saber as suas limitações, as suas dificuldades, às vezes que você erra e precisa ir lá e pedir perdão para a pessoa. Às vezes que você tem atitudes que não condizem com Cristo e precisa voltar algumas casas para trás e fazer um exame novamente. A gente está sempre em constante luta da carne com o espírito para que a gente se aperfeiçoe mais no que Deus quer da gente. E esse testemunho é muito valioso quando a gente dá bons testemunhos para aqueles que ouvem de longe a voz de Deus. E às vezes trilham o caminho da vida através dos passos deixados por um discípulo, através do trabalho de um discipulado. É isso, gente. Espero que vocês leiam a Bíblia e façam a meditação também.